Mitch Evans vence. Mitch Evans é o piloto mais vitorioso da história da Fórmula E. São 15 vitórias. Ele assume a liderança no quadro de pilotos com mais vitórias. Isso porque ele não foi campeão do mundo ainda. E ele tem esse número expressivo de 15 vitórias. Um show, principalmente a escalada que ele deu lá de trás e vindo, ganhando todas as posições. Na pista de Miami, que se mostrou uma pista boa para a Fórmula E, esse traçado, uma pista bacana. Mas, assim, não dá para ter também muito parâmetro porque choveu. E aí a chuva fez embaralhar tudo, fez ajudar alguns, fez prejudicar outros. Foi bem para caramba na prova, como foi dito também na coletiva, 8 posições ganhas na parte final. E não dá para tirar o mérito. Fala que, não, foi só por causa da chuva, foi só por causa disso. Ele aproveitou perfeitamente, foi descobrindo linhas impecáveis e foi ganhando as posições uma por uma, usando depois no final o modo ataque só para segurar a primeira posição. Uma pilotagem maiúscula dele. Totalmente maiúscula, sendo embaixo. E assim, ele segurando 2 carros da Porsche, né, mano? Os 2 carros da Porsche que tava vindo nem doido, né? Babando, tentando chegar nele. Mas fez uma corrida de gala, né? Literalmente, o Mitch Evans é esse piloto que sempre costuma fazer isso. Quando larga lá de trás, ou ele pega pódio, ou chega um terceiro lugar, ou segundo, ou acaba vencendo. Mas ele dispensa comentários. A pilotagem que ele teve no final de semana, escalando o pelotão, teve o fator da chuva, que não é que choveu, né? A gente não teve a prova 100% na chuva, né? Choveu antes, mas a condição tinha pista ainda molhada, tanto que a largada, né, foi com o regime de safety car, né? Depois teve ali a largada para valer no parada, né? Como é de costume a Fórmula E, mas, assim, soube administrar, fez o trabalho perfeito em questão aí do modo ataque, para usar depois no finalzinho, para saber, para conseguir administrar e ir até o final e garantir essa vitória. Como você falou, a vitória dele, agora ele se torna o maior vencedor da Fórmula E, até então era o Sebastian Buemi, e se depender do campeonato, eu coloco ele sempre como favorito, sempre coloco ele como um grande favorito, porque eu acho ele um piloto excepcional, não é à toa que está sempre ali na frente. Teve lá alguns deslizes ali em questão de campeonato, chegou a brigar por título, mas não acabou convertendo. Mas minha aposta, se for para colocar alguém para ser campeão, eu coloco o Mitch Evans para esse ano. É só fazer tudo certinho, a Jaguar não cometer erros também ali. Mas dá para sonhar ver o Mitch Evans sendo um campeão, um cara que praticamente já manda aqui em São Paulo, né, em questão de vitórias, né? Então tem tudo aí para o restante do ano ele mostrar que vai ter força e mostrar que se chegar até a última corrida aí, na última etapa, se consagrar campeão, é minha aposta para essa temporada da Fórmula E desse ano. E começou mal realmente a temporada. Estamos vendo os melhores momentos. Começou mal na temporada e recuperou nessa. A gente está vendo a disputa do início da prova, que foi entre o Nico Miller, o Felipe Drugovich e o Nick De Vries. Eles ficaram um bom tempo ali entre eles disputando e o Drugovich parecia, estava largado em segundo, parecia que ia conseguir os primeiros pontos na temporada. Ele que chegou em quinto no Brasil, mas por causa de uma ultrapassagem em bandeira amarela acabou perdendo essa posição. E nesse momento que o Da Costa tinha tomado a segunda posição dele, e ele estava escapando demais naquela última curva. Ele embarrigava demais a curva. Ele ia frear e passava reto. Numa dessas, vocês vão ver o que aconteceu, né? A batida do Drugovich no Da Costa. Ambos voltaram para a prova, o Da Costa pontuou, o Drugovich foi considerado culpado, teve que ir para o box, trocar bico, enfim, um desastre completo. Aí o momento que o Evans pegou o primeiro modo ataque dele e veio para cima, né? Aí ele começou a jantar todo mundo que estava no caminho. A corrida começou com safety car, por causa da pista molhada, e por conta disso tivemos 2 voltas a mais, que quase quebraram muita gente na prova. Quase. Foi bem complicado. O Evans já tinha subido para a 4ª posição e veio vindo. 20 voltas, ele veio jantando todo mundo. Ele veio, olha lá, outra escapadinha do Drugovich. O Drugovich já estava
toda hora naquela curva, naquela última curva. Esse bagulho em cima do nome dos pilotos não ficou legal, porque eles fazem com inteligência artificial. Só que vai, some. Cadê o computador que fazia isso com tanta perfeição nos últimos anos? Essa é a prova de que a IA ainda tem problemas e não vai substituir os humanos tão cedo. Quem está substituindo, de alguma forma, está quebrando a cara. Aí a batida do Drogovic no da Costa. Não tem como não... Fala, Ulisses. Fala você. Só essa questão do Drogovic aí, essa batida aí, realmente não tem... Foi na conta dele, né? É fato, isso aí a gente vai ver na imagem aérea, e mostra claramente, né? Ele veio que nem uma bala e pimba, né? Deu nas costas do da Costa, né? Desculpa o trocadilho, não teve como, mas... Mas acabou acontecendo isso, mas depois ele até se desculpou, né? O Drogovic foi lá no cercadinho ali da entrevista, pediu desculpa. Depois no Instagram mesmo, o Drogovic colocou lá uma publicação e o da Costa falou assim: acontece. O Miller, desculpa te cortar, Ulisses, no momento que mostrou a ultrapassagem do Evans sobre o Miller, aí ele pega o modo ataque para abrir distância e para se mandar para a vitória. Ele reconheceu realmente o erro, mas exaltou que melhorou demais nessa última prova. O carro melhorou muito, ele melhorou muito, e que, assim, felizmente o ritmo tá vindo. E a gente percebe quando ele bateu, né, o Ulisses, ele vai e faz um traçado. Aí o da Costa começa a se posicionar para fazer a curva. Aí ele tem que jogar para o outro lado, só que tinha o da Costa no meio do caminho. Pois é. Não tinha outro jeito. Era bater no cara ou bater no muro, né? Ou então, se ele vai por dentro, passar reto e parar lá na área de escape. Ele ia parar lá em Orlando. Foi complicado. Um pouquinho. Se o carro tivesse talvez em melhores condições, ele tinha conseguido fazer aquela ultrapassagem por dentro. Estava construindo a prova para pegar o modo ataque no fim e partir para o pódio, no mínimo pódio. Fica para a próxima, fica para a Jeddah. Aí o Mitch Evans vindo para a vitória, cruza a linha de chegada em primeiro, vencendo a prova, Ulisses. Diga. Como eu disse, dispensa comentários aí o talento aí do Mitch Evans aí, merecida essa vitória, fez tudo perfeito, tudo mais um pouco. Ainda falando do Drogovic, assim, a gente tá na terceira etapa, né? Terceira etapa e ele já fez esse segundo lugar. E lembrando, é uma pista que ninguém conhecia, né? Então foi coisa nova para todo mundo. E o Drogovic já no treino foi lá, carimbou o segundo lugar, quase pegou a pole ali, mas aquele segundo lugar para a gente foi maravilhoso. Largar na primeira fila é sempre bom, claro, primeiro é melhor, mas se você largar em segundo ali, largar à frente também, à frente do teu companheiro de equipe, também é uma outra questão, né? Ainda mais para o Drogovic estar chegando agora. E agora ver como é que vai ser o desempenho real da Andretti nas próximas corridas aí. Ele realmente disse que o carro estava se comportando bem, diferente das outras etapas. Infelizmente ele teve esse problema aqui em São Paulo, né, na etapa lá no AMB, em questão da punição. Não veio os pontos dessa etapa, a gente esperava que vinham os pontos cheios, né, que é os pontos da vitória. Infelizmente não foi possível, mas mostra que ele vai se adaptando. Eu vi gente falando que foi um erro grotesco e tudo mais. É um erro para quem está iniciando na Fórmula E, né? Eu coloco dessa forma, né? Não que é um erro tipo de alguém que está chegando no Fórmula agora, muito pelo contrário. O Drogovic sabe que é um Fórmula, só que ele está se adaptando aí na questão do carro da Fórmula E, como disse, a terceira corrida dele, né? E nas próximas aí, se o carro tivesse bom ritmo, ele continuar brigando ali, chegar nas oitavas de final, né? No mata-mata, né? Como é falado lá nos treinos da Fórmula E, quem sabe mais vezes ele consiga ir mais vezes e finalmente conseguir esse tão sonhado ponto, porque já são 3 coisas que ainda não marcou ponto. Mas ainda tem muitas etapas pela frente e com certeza quando vier esses pontos vai ser pontos maravilhosos aí para o primeiro ano do Drogovic na categoria. Com certeza, tá indo bem, tá indo tranquilo e é questão só de acertar, se ajustar, cada vez mais entendendo o carro. Vai para uma pista que ele conhece, que é a pista de Jeddah. Já andou bastante lá, até como piloto de teste. E na Fórmula 2 também, né? Na Fórmula 2, verdade. Inclusive, ele ganhou corrida na Fórmula 2 Ganhou. E classificação do campeonato. Nick Cassidy, 40 pontos. Pascal Wehrlein, 38. Jake Dennis, 37. Oliver Rowland, 34. Nico Miller, 33. Esses são os 5 primeiros. O Evans
tá com 26, ele conseguiu o ponto da volta mais rápida, no finzinho. Lá atrás o pelotão, então Drogovic de graça e com 0 pontos, mas com corridas completadas, porque o Dan Tickton abandonou todas até agora e por isso ele é o último colocado.